Jesus existiu? Sim ou não? Jesus, o nome Jesus, na verdade, é um nome que foi adaptado do nome Yeshua. Porque no hebraico, no aramaico, não existe a letra J. Então não existe Jesus na Bíblia, vamos dizer, no Velho Testamento. Mas Yeshua, todo mundo sabe disso. Yeshua, que é um modelo, um nome derivado de Josué, que também tem o J porque foi adaptado, mas é o Yeshua. Quem é Josué? Josué é o sucessor de Moisés, segundo o Velho Testamento. Então Yeshua é um nome que se dá quase como um título para um herói, ou uma homenagem ao sucessor de Moisés. Então o nome era um nome extremamente comum, muito comum, como João hoje, ou José. Então se você pergunta, existiu um Jesus? Sim, existiu. Não só um, existiram vários, porque o nome Jesus, ele era muito comum. Então você vai encontrar, por exemplo, nas obras de Flávio Josefo, quem conhece sabe quem eu estou falando, ele foi um historiador, escreveu obras que contam a história do povo judeu. Flávio Josefo ele menciona diversos Yeshuas. Diversos. Existiram Yeshuas que foram sacerdotes, existiram Yeshuas que foram revolucionários, pessoas que lutaram contra o sistema religioso predominante do judaísmo naquela época. Isso eu estou dizendo na época que seria relacionada com a existência do suposto Cristo. Então existiram vários Yeshuas. É claro que existiu um Jesus, existiram vários. E é bem possível que parte da história do Evangelho, que conta a história de Jesus, não me refiro aos milagres, às coisas que fogem da realidade natural. Estou dizendo de fatos simples, como uma reunião com discípulos, estar em um lugar fechado, fugindo, por exemplo, de uma possível prisão, reunido com pessoas que estão armadas, como é o caso que fala da Bíblia, né? Isso é um assunto que eu quero abordar em outros vídeos. Isso são coisas que podem ter acontecido com alguém e que foi usada, né, para construir o personagem Jesus. O que eu nego a existência não é do homem Jesus, Yeshua. Porque isso seria uma grande idiotice da minha parte se eu dissesse que nunca existiu um Yeshua. É como eu dizer que não existe nenhum João hoje. Existem vários. Eu nego a existência do Jesus Cristo. Aquele super-homem, aquele que andava sobre água, aquele que transformava água em vinho, aquele que ressuscitava mortos, aquele que ressuscitou, aquele que disse que ia voltar. Esse eu nego. Por quê? Esse personagem Cristo, ele foi construído em cima de vários personagens. Inclusive, a ideia de Cristo, que ele seria o ungido, que também é um título, é porque ele seria o Messias dos judeus. Mas os judeus não podem considerar e nem aceitar esse Jesus da Bíblia como o Messias, porque ele não cumpre os requisitos proféticos que estão na Torá. Todo judeu sabe disso. E quem escreveu o Velho Testamento foram os judeus, não foi a Igreja Católica. Não adianta a Igreja Católica tentar contextualizar ou tentar inserir dentro da sua crença aquilo que foi escrito por outro povo. Porque foram os judeus escreveram o Velho Testamento para eles. As profecias do Messias deles estão lá. Então eles pegaram textos, isso ocorre muito no livro de Mateus, eles pegaram textos do Velho Testamento e encaixaram na história desse personagem Yeshua, que pode ter sido qualquer coisa, inclusive um rebelde, que poderia ter sido considerado um louco por muitos, mas que foi seguido por muitos outros. Mas aí você pergunta, mas como que ele conseguiu tantos seguidores? Eu faço uma pergunta para você. Hoje, na era da informação, internet, imprensa, televisão, rádio, todo tipo de comunicação online, o mundo inteiro ligado. Quantos seguidores tem um pastor ou um bispo como Edir Macedo? Milhões. Milhões. Então, como que ele conseguiu tantos seguidores? Olha, é muito simples. Existem pessoas para tudo nesse mundo. Então, esse
Yeshua que foi seguido, ele gerou uma seita que começou a fazer muito barulho em Roma. Começou a incomodar. Quando começou a incomodar, qual foi a solução para Roma? Criar, então, um personagem que estivesse de acordo, em sintonia com algumas das crenças que os pagãos tinham naquela época. Porque eles não podiam simplesmente acabar com o paganismo e colocar uma crença e acabar com toda aquela cultura pagã que existia em Roma. Para evitar esse tipo de problema, um caos que poderia se criar com isso, eles adaptaram e oficializaram uma religião. Isso é outro assunto também que é muito complicado. Eu estou fazendo um resumo muito superficial, por favor, não entendam errado. Esse resumo muito superficial do que aconteceu. Isso basta estudar a história. Agora, um exemplo. O dia sagrado no judaísmo, e até mesmo para os essênios, que eram também judeus, é o sábado. Sempre foi o sábado. No cristianismo virou domingo, porque é o dia do sol, Sunday. É o dia do Deus Sol. Isso foi uma apropriação das crenças pagãs que foram incorporadas ao cristianismo, como tantas, como o Natal, a Páscoa. Isso aí todo mundo já sabe, não precisa entrar em detalhes. E é isso. É exatamente isso que acontece. A crença em uma pessoa, ou a existência de uma pessoa com um nome, ou uma similaridade, não significa que aquele personagem é real. Vamos colocar assim. Sylvester Stallone existe. Mas o Rambo, gente, o Rambo é ficção. Com Jesus é a mesma coisa. Agradeço a todos.